Alimentos ricos em sódio pode trazer problemas à saúde, como a hipertensão arterial. E cada dia mais nós observamos um número enorme de pessoas que sofrem com essa doença, que é crônica, inclusive crianças precisando fazer uso de medicação para controlar a pressão arterial. Por isso estamos recebendo hoje no nosso quadro Saúde em Dia um cardiologista para conversar sobre o assunto. É o doutor Alcino. Muito bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar de coração, né, doutor? Vamos falar. O meu tá sofrido, mas enfim, não vamos falar de sentimentos. Vamos falar dessa questão realmente da hipertensão arterial. Hoje os números são alarmantes. Eu observo que muitas vezes a hipertensão arterial ela vai chegando com a idade. Isso é um fato? Isso é um fato. A hipertensão é uma doença eminentemente do adulto, né? A partir dos 30 anos de idade, 30% da população adulta acima dos 30 anos é hipertensa. 70% das pessoas acima de 70 anos são hipertensas. Então é uma doença que evolui com a idade. Só que cada vez mais a gente vê pessoas mais jovens desenvolvendo hipertensão arterial. Isso tem muita relação com o nosso estilo de vida, né? A gente está se alimentando pior, ingerindo mais sódio, mais alimentos enlatados e embutidos, tendo mais obesidade, mais diabetes, e isso, claro, repercute no aumento da pressão arterial. Inclusive, a gente abriu esse momento do nosso programa falando sobre a hipertensão arterial em crianças. Como assim uma criança pode se tornar hipertenso e quando isso acontece na infância? Já que a hipertensão é uma doença crônica, é possível estabilizar? É possível chegar à cura? Sim, olha, quando acontece isso, a gente precisa entender o seguinte. A hipertensão, quando acontece antes dos 30 anos, a gente precisa investigar causas, né, que a gente chama de hipertensão secundária. 95% das hipertensões, elas são chamadas primárias, ou seja, seu pai sua mãe e você termina adquirindo. Mas em 5% dos casos, você tem hipertensão que tem uma causa, por exemplo, um problema renal, um problema da tireoide, alguma alteração que faz o aumento da pressão arterial. Em crianças, sempre é obrigatório a investigação da hipertensão secundária, em que geralmente você descobrindo a causa, você consegue ter a cura da hipertensão. E a obesidade? A obesidade hoje no Brasil e no mundo é um problema de saúde pública. As pessoas, embora a expectativa de vida hoje seja maior, a gente vê uma grande quantidade de pessoas obesas. A pessoa com sobrepeso, a pessoa obesa, ela tem uma tendência a ser hipertenso? Sim. A cada 10 quilos que você ganha, você aumenta a pressão em torno de 10. Ou seja, se você ganha 20 quilos, em média, a sua pressão sobe 20, né? A pressão sistólica que é a máxima. E a cada 10 quilos que você perde, a pressão também diminui 10 pontos. Então, a obesidade é uma pandemia. O mundo inteiro, né, a gente tem evoluído nesse processo de melhora no sentido de acesso da população aos alimentos, mas em compensação também alimentos que são mais ricos em carboidratos que aumentam o peso. Hoje a gente sabe, por exemplo, no passado, o grande vilão, né, da saúde era a gordura, né? Quem não se lembra que as gorduras, enfim, sempre foi uma grande questão do colesterol. Hoje a gente sabe que também a gordura é ruim, porque existe todo um processo de aumento do peso e também de colesterol, mas também os carboidratos, também eles são muito ruins para alterar a pressão arterial, para ganhar peso, para aumentar o risco de diabetes. E é uma delícia, né, doutor? E é uma delícia. A gente precisa ter esse equilíbrio, sempre fazer boas escolhas para ter essa saúde garantida. Ainda falando da pressão arterial, na prática, o que ela é? Porque a gente vai lá na farmácia, muita gente nos assistindo agora, coloca o aparelhinho, aquele mais analógico, faz aquela pressão, vê aqueles números, coloca o digital, vê aquele número. Mas na prática, o que é a pressão arterial? Então, a pressão arterial ela é traduzida, a hipertensão, na verdade, ela é traduzida por um número que tradicionalmente a gente conhece como 14/9, como um limite da pressão arterial para a maioria das pessoas. A gente sabe que em algumas pessoas esse nível de pressão já está até muito excessivo. Mas, em via de regra, a gente considera hipertensão acima de 14/9 da pressão arterial. E ela é um número, mas na verdade é uma doença que é traduzida por um número. Então a gente mede a pressão, coloca o aparelhinho no braço e afere. Mas aquilo é uma tradução de uma ocorrência que acontece no nosso corpo de aumento daquele número, que pode ter várias causas. Existem causas relacionadas, por exemplo, à questão do peso, existem causas relacionadas a alterações hormonais, existem causas relacionadas à atividade inflamatória. Então, na verdade, quando a gente fala 12/8, a gente está falando de um número. E quando a gente fala de hipertensão, a gente está falando da doença que é traduzida por um número.
Entendi. Na biologia do corpo, como é que acontece essa pressão? Todo mundo tem uma pressão que está acontecendo, né? Como é que funciona o coração? Na prática, ele manda esse sangue, aí essas veias se contraem, essa artéria se contrai. Como é esse processo? Exato. O coração, ele bombeia a um nível de pressão, que a gente considera normal, grosseiramente 12/8. A partir do momento em que há aumento dessa pressão, ele precisa fazer mais força para bombear mais sangue, existe uma maior resistência da circulação desse sangue, você tem um aumento da pressão arterial. E isso traz complicações. Quais são as principais complicações que a gente tem quando aumenta essa pressão? Primeiro, o coração cresce. É uma das principais causas de coração crescido e insuficiência cardíaca. As pessoas acham que é doença de Chagas. Não, é hipertensão. A principal causa de AVC, acidente vascular cerebral, no mundo é a hipertensão arterial. No Brasil, a principal causa de hemodiálise é a hipertensão. Uma das principais causas de cegueira também. Uma das principais causas de infarto também. Então, veja só o quanto que é uma doença que mexe com todo o nosso corpo. Mas qual é a grande notícia que a gente tem? A gente consegue controlar a hipertensão arterial e a gente consegue viver o tempo que a gente tinha que viver. A gente diz que tratar a hipertensão arterial, quando você é hipertenso e trata a sua pressão, você ganha 1 dia de vida a cada 10 dias de tratamento. Olha só que incrível. Isso é um dado muito importante. Então, não pode negligenciar o acompanhamento. Não pode doutor? negligenciar. Nem o tratamento. Tipo assim, tomei o comprimidinho, estou me sentindo bem, não vou tomar. Não dá, né? Esse é um grande erro que as pessoas elas terminam interpretando que a hipertensão é uma doença com sintomas. E não, a hipertensão é uma doença, na sua grande maioria das vezes, assintomática. Então, não espere ter sintoma para poder procurar o médico, porque muitas vezes esse sintoma já reflete uma doença mais avançada. Então é importante sempre acompanhamento médico, aferir a pressão arterial regularmente, né? A partir do momento que você tem histórico familiar ou tem mais de 30 anos de idade, a avaliação clínica, a avaliação da pressão arterial ela é necessária. Muitas vezes, mais de uma vez por mês é necessária a medida da pressão. Mas via de regra, por exemplo, se a sua pressão é 12/8, uma vez ou 2 vezes por ano é suficiente para você acompanhar a sua pressão arterial. Muito obrigada, doutor. Ainda falando sobre hipertensão arterial, para encerrar a nossa conversa, seria uma longa conversa, porque o assunto é extenso, necessário. É até um papel social levar essa informação para que as pessoas elas possam se cuidar e se perceber e se ver mais. Afinal, a vida de alguém nunca é só dela, é da família, é do trabalho, é de todo o meio que envolve. Quais são as medidas funcionais que eu posso tomar no meu dia a dia para prevenir a pressão alta, a hipertensão arterial, e até que ponto o fator genético é determinante para o desenvolvimento da doença? Sim, olha, existe sempre a base genética, né, na boa parte das doenças cardiovasculares. A hipertensão também tem uma base genética, mas você consegue diminuir os riscos da hipertensão ou mesmo controlar a hipertensão com mudança de estilo de vida. Como é que a gente faz isso? Fala mudança de estilo de vida é uma coisa muito vaga. Então, manter seu peso ideal, tentar manter o índice de massa corpórea ali perto de 25, a gente sabe que o IMC tem sido muito criticado, que é a relação de peso e altura, mas ainda é uma ferramenta que a gente tem de controle. A alimentação, a mulher ela saiu da cozinha, graças a Deus, entrou no mercado de trabalho, está trabalhando e a cozinha não ficou vazia. Quem entrou na cozinha foi a indústria alimentícia com os conservantes e com o sódio. Então, tentar reduzir o consumo de alimentos industrializados. Então, se você puder, por exemplo, se alimentar o mais de alimentos naturais, por exemplo, em casa mesmo, na comida caseira é o melhor alimento que existe. Então, evitar o que tiver dentro de um saco ou dentro de uma lata, já faz muita coisa. Descascar mais, né? Descascar mais. Atividade física regular. Hoje os estudos mostram que a partir de 150 minutos, só 150 minutos por semana de atividade física, você já reduz seu risco cardiovascular. Evitar, claro, o tabagismo é um hábito que precisa ser abolido, e diminuir o consumo de álcool, porque o álcool também, quando consumido de forma excessiva, ele aumenta a pressão arterial. Então, com mudanças simples do estilo de vida, você consegue controlar melhor a sua pressão, viver mais e viver melhor. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.